Para dar início a essa etapa de debates sobre o tema Inovações Tecnológicas e a Sustentabilidade no Setor de Carnes, quero convidar a vir ao palco, uma vez mais, o Dr. Werner Grau, presidente do Conselho Consultivo da TNC, sócio em Pinheiro Neto Advogados. Convido também o Dr. Eduardo Biadi, presidente da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. Conosco estará ainda José Carlos Polidoro, pesquisador da Embrapa. Compondo também essa etapa de debate, Silvia Helena de Miranda, professora da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Já são várias as questões colocadas aqui pela nossa audiência. Eu vou aproveitar, Dr. Werner Grau já fez uma cola, ele já leu a pergunta no intervalo, até porque ele vai me ajudar muito com isso, porque é uma pergunta extensa. Eu vou tentar resumi-la da forma mais responsável possível. É a pergunta de Antônio Sodré, que é produtor rural, e ela toca no tema que foi levantado ao final do último painel, do painel de debates da etapa da manhã, ainda com o ministro Roberto Rodrigues presente aqui no palco. Vou tentar condensar aqui a pergunta, mas ela trata do pagamento efetivo pelos serviços ambientais. O formulador lembra que, em outubro de 2011, a Universidade Mackenzie realizou um seminário, elaborou um projeto, encaminhado inclusive à BMF Bovespa, e esse projeto foi levado ao senador Luiz Henrique, então relator. O senador gostou do projeto, ficou de encaminhá-lo, não encontrou o momento adequado para colocar a questão em discussão. Bom, esse é o pano de fundo e agora vem a questão. Com a sua experiência, Dr. Werner, diz o nosso formulador, com a sua experiência, o que mais poderia ser feito para que se consiga viabilizar em nossa legislação, se consigam viabilizar normas que efetivamente permitam o pagamento pelos serviços ambientais? A pergunta do Antônio Sodré, produtor rural. Eu agradeço a pergunta. Olha, não existe fórmula. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive num caso parecido. Nós tínhamos uma necessidade de tentar interagir com a nossa Casa Legislativa por ocasião da alteração de uma normativa que trata da questão aí de uma questão ligada ao setor elétrico, a questão da margem de reservatórios, né, de acumulação de água para geração de energia. E aí nós tentamos vários caminhos e, depois de muito bater em porta fechada, a experiência positiva que eu tive, que seria que eu tentaria de novo nesse caso, foi a seguinte: nós preparamos um dossiê com todas as informações que justificavam a tese que nós defendíamos. E fomos a cada um dos gabinetes daqueles que iam votar a aprovação ou não da normativa que nós queríamos. A cada um deles, ou aos seus assessores mais próximos, nós entregamos o dossiê, que continha um resumo de meia página e depois toda a documentação de suporte, nos pusemos à disposição e depois fizemos um follow-up, né, um segundo contato, coisa de 15 dias depois. Por mais incrível que pareça, eu não esperava, por mais incrível que pareça, dos 180 que nós contatamos, 120 retornaram. Coisa de metade deles para dizer, olha, vou ver o que eu posso fazer. E metade para dizer, ou seja, 60, um terço, portanto, para dizer, gostei e vou levar em frente. Aí, em cima desses, nós continuamos trabalhando com mais 2 visitas, mais informações, mais pressão. Acho que é o único jeito de fazer as coisas valerem. Porque, nesse caso concreto, eu acompanhei, eu estava nesse evento no Mackenzie. Um negócio muito bacana. Falou-se de pagamento por serviços ambientais, tratou-se das questões que são polêmicas, por exemplo, a métrica econômica para você tratar serviços ambientais. O evento terminou com uma proposta, isso se levou a quem de direito, que era o relator, né, o Luiz Henrique, e aí ele disse que, por questões de ordem política, ele não teria agenda. Tá bom, talvez ele não, mas e os outros?
e os outros interlocutores do tema. Talvez aí o caso fosse esse, levar o tema para todos os interlocutores e depois torcer. Torcer, muito bem. Vou colocar a primeira questão também para o nosso José Carlos Polidoro, da Embrapa. Eu achei particularmente interessante. Senhor Polidoro, a falta de informações sobre a pecuária, mais detalhadas, acerca do rebanho, o tamanho do rebanho, o nível de degradação eventual das pastagens, não seria esta falta de informações um obstáculo para que se alcançasse uma maior intensificação da atividade pecuária bovina no país? Como traçar um planejamento adequado sem conhecer este ponto de partida, ou seja, sem que seja conhecido este detalhamento a que faz referência o formulador? Boa tarde a todos. Realmente a pergunta, eu até esperava, né, essa pergunta. Então eu vou trocar. Vou fazer a próxima. Não, o problema é que esperar não é saber responder, obrigatoriamente, né? Mas a verdade é o seguinte, a questão é que eu falo tranquilamente pela Embrapa, em todas essas décadas, tecnologias para sistemas de produção tropicais, e aí a pecuária claramente foi muito bem estudada, foram desenvolvidas constantemente, e são. A questão principal, que infelizmente, essas tecnologias, apesar de existir uma tática, pelo menos na Embrapa, de transferência dessas tecnologias, isso não é o bastante. Então, questões de conhecimentos básicos não chegam de forma sistemática, esse é o principal ponto, não chegam de forma sistemática ao principal cliente delas, que é o criador ou o agricultor. Bom, aí eu acho que eu posso claramente também tomar aqui a coragem, porque o ministro Roberto Rodrigues já colocou isso claramente, há uma questão de liderança muito clara nesse assunto. Porque eu estou querendo referir ao problema sério que nós temos de assistência técnica na agricultura e pecuária brasileira. Não é? Eu não posso aqui deixar de tocar claramente nesse ponto. Então, o que fazer? Eu não me importo em deixar claramente que não é uma questão de governo federal, estadual ou municipal. Algo tem que ser feito, porque as faculdades de agronomia se multiplicaram, técnicos agrícolas com a expansão dos IFETs cada vez mais bem treinados, né, no Brasil inteiro, nos biomas, em todos os biomas, né, e em escolas particulares também, e que estão no mercado. O que acontece com a maioria desses técnicos? Eles vão para o setor privado não fazer assistência técnica, né, porque o setor privado, normalmente, um exemplo, é a indústria de fertilizantes, uma indústria de insumos em geral. Não é? Ele tem que se envolver com uma atividade fim da empresa, que é colocar no mercado seus produtos. Isso é uma espécie de assistência técnica, mas não é desse tipo de assistência que eu estou colocando aqui. É uma assistência técnica que pode até não ser responsabilidade exclusivamente do governo. Uma parceria público-privada talvez seria a melhor coisa, mas que ela seja uma assistência técnica continuada, né, que tem como propósito aumentar a eficiência. No caso da pecuária, eu acho que nós intensificaríamos a produtividade tranquilamente, né, e minimizariam, inclusive, os problemas de impacto ambiental que todos nós aqui somos bombardeados constantemente. Não é? Não só o setor produtivo que é bombardeado. A Embrapa constantemente muito cobrada disso. Falando no setor produtivo, vamos passar para o doutor Biagi, e exatamente a esteira dessa questão, para perguntar ao senhor se ao próprio setor também faz falta um conhecimento mais aprofundado, mais detalhado de um ou outro pormenor dessa área de atividade, até para efeito de conseguir mesmo incrementar, melhor colocando, a produção. Olha, embora os números sejam divergentes, dependendo da fonte, todos eles indicam a mesma tendência, né? Você tem uma área muito grande, muito pasto degradado, se são 100 milhões, 80 milhões, ou 120 milhões, na verdade, interessa pouco. O importante é que existe solução ou não para esse problema. E do ponto de vista do produtor, a gente acredita que nós temos totais condições de trabalhar no futuro para atender a demanda que será exigida pelo acréscimo de produção da população mundial e pelo acréscimo da renda dos diversos povos no mundo. Se nós analisarmos, né, acreditarmos no trabalho da FAO, que projeta mais 36 milhões de toneladas de carne bovina para daqui a 40 anos,
né, nós temos um grande problema para resolver. E nós acreditamos piamente que com melhoramento genético, né, e enfrentando o problema dos pastos degradados, nós temos condições totais de contribuirmos com uma grande parte desse acréscimo de produção. Eu posso fazer até um exercício rápido. Quer dizer, nós somos hoje no Brasil, produzimos 9.300.000, mais ou menos, mil toneladas de carne bovina, né, com um rebanho de 200 milhões de cabeças e com 180 milhões de hectares. Nós temos uma ocupação, uma lotação, capacidade de suporte de uma cabeça e pouco, uma cabeça e 10 por hectare. É perfeitamente dominada a tecnologia para dobrar essa produção. Se nós dobrarmos essa produção, essa sustentação, passarmos para 2,2 cabeças por hectare, nós podemos reduzir a área ocupada à metade. Nós podemos ocupar 90 milhões de hectares. E se nós levarmos o nosso desfrute de 20% para 30%, na mesma área nós podemos produzir quase 14 milhões de toneladas. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do produtor, preservando sempre uma diferenciação que existe na pecuária brasileira, que é uma pecuária de pasto, né, preservando ela como pecuária de pasto, sem entrarmos numa produção intensiva via confinamento, que aí as contas mudam mais acentuadamente, né, nós podemos dizer que estamos tranquilos quanto ao futuro, em termos de aumentarmos a nossa produção e melhorarmos a nossa sustentabilidade. Tudo que um produtor tiver que fazer hoje, tem que fazer, para melhorar a sua produção do ponto de vista econômico, bate exatamente com o que ele tem que fazer para ter uma produção mais sustentável ambientalmente. Muito bom. Queria agora dirigir a próxima questão à professora Silvia, da Exalc. Ela sai um pouquinho desse rumo da nossa prosa, mas é igualmente pertinente. E diz respeito ao seguinte, acho que foi o ministro Turra que fez menção a esse aspecto, me corrija se eu estiver enganado, ministro, por favor. Mas diz o seguinte, onde o tema da sanidade animal e vegetal, tão importantes para o acesso dos nossos produtos no mercado internacional, onde esse tema interage com a temática da segurança alimentar, ou colocando de outra forma, até que ponto a saúde animal é uma demanda das sociedades e até que ponto é, na verdade, protecionismo disfarçado de países que são pouco competitivos ou menos competitivos nessa área do que o Brasil. Bem, boa tarde. Está funcionando? Tá, estamos ouvindo. Bem, eu tenho acompanhado alguns estudos da FAO, do IFPRI, onde essa questão de sanidade animal ela tem sido colocada claramente, né, a sua relação com a segurança alimentar. Há 20, 30 anos, quando a gente se referia à segurança alimentar, se pensava muito na questão da qualidade. Então, hoje, quando se fala em segurança alimentar, implicitamente se envolve também a questão da segurança do alimento. E a segurança do alimento, e uma parte hoje dos problemas de saúde pública que se tem em algumas regiões, em geral nas regiões mais pobres, elas vêm de contaminação pelo alimento, elas vêm mesmo de doenças de zoonoses transmitidas, né, dos animais para as pessoas. Então, acho que uma primeira questão é essa, né? Existe uma relação já muito forte, não só sobre a questão de segurança alimentar e da saúde animal, mas também com a própria saúde humana. Então, é um assunto bastante complexo. Em relação à questão já internacional, aí eu acho que existem dois lados, né? E por isso que eu me referi à questão da saúde pública e da saúde animal, nesse sentido da segurança do alimento. Existe uma relação, sim, por exemplo, do país, do nosso país, e eu não me lembro se foi o ministro Turra também que fez menção a questão da saúde, da sanidade da nossa avicultura. Já existem, nós temos um programa de prevenção à entrada da influenza aviária no Brasil, é um programa, né, que nós já temos algumas estimativas aí de que nós evitamos perdas de cerca de 32 bilhões de reais em impedir que essa doença entre no país, num médio prazo. Então, existe uma implicação muito grande do ponto de vista de defesa agropecuária, olhando do lado da importação de produtos, como prevenir, e existe a questão também do lado da exportação, que é onde, em geral, a gente pensa no problema sanitário. Então,
é muito difícil, eu venho estudando esse assunto há alguns anos, é muito difícil a gente provar, mesmo que haja indícios, é difícil provar quando um país, um grupo, né, de interesses em outro país, ele alega que existe um problema sanitário e que é por isso, né, que ele não vai comprar o produto do nosso país ou a carne do nosso país. Mas, quando há esse tipo de alegação, e em geral ela não é muito transparente, a gente entra num âmbito de discussão técnica. Qual é o grau de segurança que se deve ter? Para a gente dizer, a partir daqui, há um risco evidente, e há uma legitimidade na aplicação daquela barreira. Então, existem casos, na própria carne, eu acho que a carne é um dos setores mais prejudicados com esse tipo de alegação, mas, ao mesmo tempo, é muito difícil de se contestar. E eu não vejo outra forma a não ser trabalhando muito tecnicamente e com os estudos científicos, porque é nesse âmbito que a gente acaba brigando no mercado internacional, quando a gente chega, por exemplo, ao OMC, ou as discussões na Comissão de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da OMC. Chegar ao OMC é uma situação extrema já? É quando não se conseguiu provar por outros meios? Quando se chega a um nível de disputa, sim, no sistema de controvérsias, mas existe uma pré-etapa aí, que é a discussão desse tipo de assunto no Comitê Técnico de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, onde os ministérios e os seus técnicos e consultores discutem, né, previamente, antes de se pensar e tomar a decisão de levar isso a uma disputa. Mas são processos muito caros e, como eu disse, envolvem um nível de levantamento de informação, de comprovação, que é um nível que exige um grande investimento do setor e um acompanhamento do governo, naturalmente. Muito bom. Queria repetir para o doutor Werner uma questão que eu vi que foi colocada no finalzinho da primeira etapa, que diz mais respeito ao aspecto, talvez, comportamental, talvez de consciência das populações. Porque a gente está questionando aqui durante o dia todo, e vai ser assim em várias instâncias aí dentro da própria Rio+20, a questão de como chegar a atender as demandas por alimentos, entre outros bens, ao mesmo tempo que se incrementa a produção e ao mesmo tempo que se preserva o ambiente. E surgiu aqui uma questão sobre o desperdício e a ausência de conscientização das populações com relação ao consumo exacerbado, exagerado. Gostaríamos de ouvir a sua opinião, uma vez que o senhor representa a TNC, essa organização não governamental, que está em 34 países. Qual é a visão que o senhor tem disso? Guto, eu sou um cara indisciplinado, então eu não vou resistir a fazer um comentário antes de responder a sua pergunta. Por favor. Que é em relação a essa história da OMC. Eu trabalho em alguns painéis e advogo, né, nesse caso, e a sensação que eu tenho é que muitas vezes você leva um compêndio de informações absolutamente robusto, mas a agenda do outro lado é uma agenda estritamente política. Então aí não adianta. E na ausência de enforcement, né, de efetividade forçada da decisão no âmbito do OMC, você fica, no âmbito das relações internacionais, na verdade, você fica às vezes meio amarrado. Então eu vejo com algum pesar o fato de que um sistema tão bem bolado às vezes não tem eficácia. Essa questão do desperdício, eu acho que isso é uma das variáveis da questão da sustentabilidade e que está vinculada ao método de consumo, né? A ética utilitarista versus a ética de uso racional. Então, é evidente que a gente tem que inserir esta variável dentro da discussão. Mas eu entendo que o desperdício é muito mais fruto de uma falha na ponta de lá da cadeia, ou seja, do consumidor, do que na ponta de cá. À medida que a ponta de cá for sustentável, que nós conseguirmos ter, como temos para a carne, eu estava comentando aqui no intervalo com o João Carlos, nós temos a rastreabilidade da carne, hoje. E isso gera uma conscientização lá na ponta da cadeia, porque o consumidor, no momento em que ele souber que ele está fazendo uma escolha consciente daquela carne que tem rastreabilidade, que veio a partir de processos sustentáveis de produção, eu acho que por osmose esse cara acaba absorvendo um pouco e o desperdício se reduz. Agora, é evidente que o desperdício é uma variável que nós temos que atacar
nós vimos, eu não sei em qual das 3 apresentações, se foi no frango, no suíno ou no bovino, que a gente viu a questão da logística reversa. Um dos 3 trouxe esse aspecto. A logística reversa nada mais é do que a resposta para o desperdício. Ou seja, tudo aquilo que pode ser reinserido na cadeia de produção econômica e que ia ser desperdiçado, volta para a cadeia de produção econômica. São maneiras de combater o desperdício, porque a maneira principal, que é a conscientização do cidadão, essa ainda demora um pouco. Vamos ver se os senhores vão concordar comigo. Quero registrar a presença da nossa senadora Cátia Abreu, que dentro de instantes estará conosco, aqui no palco. Prazer recebê-la, senadora. O Vinícius Marques, que é da Abra Reciclagem Animal, eu estou tentando pegar a carona na sua resposta, doutor Werner. Ele fala, dirige a pergunta a todos os senhores, fica facultado quem quiser responder, mas ele fala sobretudo o seguinte, tratando-se de sustentabilidade na cadeia da carne brasileira, por exemplo, vale ressaltar a importância socioambiental e econômica da indústria brasileira de reciclagem animal. E ele traz aqui alguns números. É uma indústria que processou cerca de 12 milhões de toneladas de ossos, vísceras, sangue, e para gerar farinhas que são utilizadas em rações, enfim, óleos também para biodiesel, higiene e limpeza, etc. Ninguém tinha tratado aqui desse aspecto ainda hoje. Imagino eu que muitos outros aspectos também não foram pormenorizados, é claro. Mas, por exemplo, um setor como esse aqui deveria estar mais amparado dentro dessa cadeia, está sendo acompanhado mais de perto. Vou começar com o doutor Biagi, até porque ele faz menção à cadeia da carne, doutor Biagi. Ô, Guto, eu realmente te confesso que eu não tenho condição de fazer. Provavelmente seria melhor para o Fernando mesmo. Com o Fernando Zampari. Eu vou sugerir ao Vinícius que faça uma explanação mais alentada aqui para todos nós, porque eu como jornalista, aí na posição de curioso profissional, eu achei muito particular e muito importante. Mas eu estava tentando ir no caminho aqui do desperdício, na tentativa de se evitar o desperdício, para incorporar também esta área ao setor produtivo. Muito bom. Seguindo adiante, então, vou colocar a questão aqui para o nosso Polidoro. Olha só, que é quase se é que não é uma reclamação propriamente dita. A Elizabeth Chagas, da Asbrandes, que tem uma campanha para levar todos os pecuaristas um trabalho na área de fertilizantes. Bom, isso é só uma citação, porque, segundo o questionamento dela, o setor precisa a associação precisa de um aval da Embrapa. Há 2 anos vem tentando e a coisa não consegue. Me parece sugerir um processo um pouco burocrático. Ela lhe pergunta qual é a sua sugestão para que esse processo tenha um andamento mais célere. Esse tipo, né, de processo, talvez não esse exclusivamente. Eu não sei se eu entendi bem, mas é sobre a questão de aproveitar a reciclagem dos resíduos para produzir fertilizantes. Eu queria até pedir para a Elizabeth, se ela deve estar melhor, aqui. Lá está ela. Por favor, vamos fazer chegar até a Elizabeth Deixa eu tentar traduzir. A campanha é para levar a tecnologia ao pecuarista, em maior escala. Nós não vamos inventar a roda. Nós vamos fazer aquilo que a ANDA fez nos anos 70. Ele ensinou, junto com a Embrapa e o MAPA, ele ensinou o agricultor brasileiro a usar NPK. Então, por que nós não podemos fazer exatamente igual o que foi feito nos anos 70 com o pecuarista brasileiro? Porque nós sabemos que o pecuarista brasileiro, ele desconhece esse tipo de coisa, entendeu? E nós precisamos do aval do Ministério da Agricultura e da Embrapa. Há 2 anos a gente está tentando e não consegue nada. Polidoro. Bom, vamos lá. Pelo menos não foi comigo que você tentou, né? Mas não, eu tentei até com o ministro, tá? Então, mas bom, você me deu uma oportunidade muito interessante de colocar para todos aqui uma iniciativa que a Embrapa há 2 anos e meio tomou, que é apoiar o Ministério da Agricultura nessa questão da difusão melhor de fertilizantes e, principalmente, desenvolver tecnologia para aproveitar os nutrientes que circulam na agropecuária brasileira. Bom, existe um programa que está sendo estudado que se chama Fertiliza Estado Tal, né? Fertiliza MS, RS, tal, que é um programa de apoio ao uso de fertilizantes.
para todo o setor, mas, à vista da nossa agropecuária, diz respeito à questão da grande limitação do aumento da produção de carne, né, por hectare, em relação à baixa fertilidade do solo, limitações principalmente químicas. Então, e se você fizer a conta certa sobre o custo dos insumos, fertilizantes e corretivos, para você aumentar a produtividade de uma pastagem degradada, não fecha. Você diz mineral em que sentido? Tá, tudo bem. Então não tem nada a ver com o que eu estou falando. Bom, eu acho o seguinte. Bom, eu não sei se é a Embrapa que tem que fazer isso, né? Porque a Embrapa ela pode ser o agente técnico que vai dar todo o suporte. Mas isso a Embrapa tem técnicos, obviamente, que poderiam, digamos assim, aplicar um programa desse. Mas um programa desse, obviamente, ele tem que partir de outras instâncias do governo, dentro do Ministério da Agricultura. Né? Eu te digo com toda certeza absoluta, falo pelos meus colegas com toda tranquilidade, que em se tentando colocar em prática um programa desse tipo, a Embrapa dará apoio incondicional, porque nós sabemos, né, do problema. Eu entendi claramente agora o que você falou. Mas, infelizmente, nós não temos, digamos assim, autonomia. Exatamente. A questão da estratégia. Não é? Ela tem que ser elaborada afora, não é só a Embrapa que conseguiria criar uma estratégia efetiva nesse caso. Nós somos um tijolo dessa parede. Nós podemos ser até a força motriz da coisa, porque nós somos 2.000 e tantos pesquisadores, que muitos deles são especializados na área de pecuária, nutrição animal muito bem, e que estão dispostos e que estão à disposição do governo para isso. Né? Muito bem. Nós não fazemos só pesquisa, nós fazemos transferência de tecnologia e tudo mais. Então, acho que... Bom, mas não é uma questão de entendimento. Então. Muito bem. Essa etapa eu quero agradecer as presenças conosco do senhor Eduardo Biagi, da ABCZ, do senhor José Carlos Polidoro, da Embrapa, a professora Silvia Helena Galvão de Miranda, da Exalc, e também ao nosso Werner Grau Neto, da TNC. Muito obrigado aos senhores que participaram dessa etapa. Quero convidá-los a tomar seus lugares na nossa plateia. E eu vou convidar de imediato para compor aqui comigo o palco para a sessão, para a etapa seguinte, a nossa senadora Cátia Abreu, presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Senadora, por favor. Convido também o senhor João Sampaio, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E o senhor Geraldo Coutinho, vice-presidente do Centro das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero convidar agora a senadora Cátia Abreu a fazer a sua exposição acerca do tema A Imagem do Agro. Senadora, por favor, seja a nossa convidada. Fique à vontade. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui. Agradeço à Fiesp pelo convite, Paulo Scaff, João Sampaio, nosso querido amigo. Muito obrigada. Quero parabenizar a iniciativa da Fiesp, Fijan e Fundação Roberto Marinho, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, por esse espaço extraordinário que aqui foi criado, montado com tanto gosto para que os empresários, pela primeira vez, o setor produtivo, poder participar de uma conferência ambiental no nível de Rio +20. Cumprimento o deputado Homero Pereira, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura no Congresso Nacional, Roberto Rodrigues, nosso querido representante maior do agronegócio no mundo. Aliás, te liguei várias vezes, meu prestígio com você está em baixa, para lhe dar parabéns pela sua posição lá como embaixador na ONU, mas fiquei super feliz, dei pulos de alegria, parabéns. Ministro Turra, Rui Prado, da Federação da Agricultura de Mato Grosso, que está aqui, também Denis Rosenfield, estou vendo vários amigos aqui, Milke Ashida, que é presidente do órgão de extensão rural do meu estado, Tocantins, secretária de Cultura, Cátia Rocha, que teve a missão de organizar todos os presentes que a presidente deu para os chefes de Estado, vieram lá do Tocantins, do Capim Dourado, igual esse colar aqui e essa pulseira, e a nossa secretária que organizou todos esses presentes de artesanato, lá do Jalapão, no Tocantins. Parabéns, Cátia, pelo trabalho. Bom, quando me convidaram para fazer essa palestra,
me disseram assim, é para você falar igualzinho você falou lá em Londres, no seminário do Financial Times. E eu falei, eu não me lembro mais, porque eu levei uma palestra formal, e aí aconteceram algumas coisas desagradáveis por lá, com relação a alguns ambientalistas radicais, e eu esqueci da palestra. E aí eu fiz outra de improviso, não me lembro absolutamente mais nada, em tese, assim, com tanta precisão do que eu disse lá. Aí alguém disse que ia mandar um para cá para poder me irritar bastante, para ver se eu conseguia fazer o que foi feito lá há 2 meses atrás. O Turra estava presente nesse dia, mas hoje eu estou calma, low profile. Bom, eu não tive nenhuma afronta de um ambientalista, mas quando eu li os jornais de hoje, eu não pude ficar do mesmo jeito. E acho interessantíssimo, até Graça. É um jornal que eu respeito muito, que eu adoro, sou leitora dele, mas um jornal democrático, né? Cada um tem que colocar a sua posição. Mas é o anúncio a respeito das áreas devastadas do Brasil, anunciadas pelo IBGE, como se fosse uma coisa novíssima, como se tudo isso já não fosse mais do que divulgado, em manchete de primeira página, de página mais importante, que o Brasil já desmatou 38% de todas as suas áreas. Nós estamos cansados de saber. Só reforçou a nossa tese, que nós preservamos, eu dizia, no passado, até ontem, que era 61% de preservação. Agora está dando 62%, eles aumentaram 1% na preservação do país. Então, são eles que estão dizendo, então agora são 62% preservado. A minha vontade, em primeira hora, é ligar para algumas pessoas e dizer assim, o que era suficiente, o que era razoável para ter desmatado? Porque tecnologia para plantar em cima de árvore, infelizmente, nós não temos. Ainda não foi criada essa tecnologia. Então, alguma coisa precisou ser desmatado em toda parte do mundo para que nós pudéssemos plantar alimento. Eu me lembro quando era menina, na minha casa, quando alguém tinha ou estava sofrendo daquela doença do câncer, era proibido, não falava a palavra, não sei se vocês se lembram disso, está com aquela doença. A pessoa está com aquela doença, de tão grave que era. Então, e eu transfiro, com todo respeito às pessoas que sofrem desse mal, hoje, falar que desmatou para plantar alimento, está igualzinho quando eu era menina, que não podia falar a palavra câncer. E, na verdade, é uma necessidade que nós tivemos para transformar o Brasil, que com a sua vocação legítima, num dos maiores e melhores produtores de comida do mundo, e mais barata. Então, eu fico com muita vontade de perguntar, porque 12%, às vezes, 12% apenas de Mata Atlântica. Sabe por quê? Porque eles não consideram as áreas com menos de 100 hectares como área de preservação. Aí alguém pode perguntar, o que é 100 hectares? Eu não tenho noção de 100 hectares. São só 100 campos de futebol. Gramado. Mas não contabiliza. Agora, ninguém está aqui disputando 1 hectare para lá, 1 hectare para cá. O importante é o que foi feito com esses 36%, que, na verdade, são 27,7% de produção. O restante são as cidades. Eu não queria que a gente morasse no meio da selva, igual Tarzan. Então, tivemos também que desmatar, fazer cidade, prédio, infraestrutura, estrada, ferrovia, hidrelétrica, com os lagos, enfim. Não tivemos outra alternativa. Então, eu fico perguntando assim, quanto nós deveríamos ter desmatado? Pode dizer, dá vontade de perguntar quanto. Se nós temos 236 milhões de hectares, qualquer fatia que queiram diminuir dessa área, nós temos que multiplicar por $2.000 a menos no PIB do agronegócio brasileiro. Se quiser diminuir no PIB da agropecuária, diminui $915, por favor, que é o que nós vamos produzir a menos. E vamos tomar essa decisão junto com a sociedade, se é isso mesmo que nós devemos fazer. Eu garanto, Maurílio Biagi, eu garanto que para os produtores não seria ruim. É isso que as pessoas não compreendem. Porque se diminuir a área plantada, os maiores beneficiários são os produtores. Por que será? Porque a economia na roça é igualzinha à economia na cidade. Se nós tivermos menos sapato na praça, ele vai subir de preço. Se nós tivermos menos alimentos à disposição, é claro que ele vai subir de preço. E um dia um amigo meu industrial, uma pessoa muito bem-sucedida, falou uma coisa sábia.
Eu não entendo você, Kátia, eu não entendo você com esse povo seu. Vocês ficam, de um lado, parecendo que vocês são presidente da República. Vocês não são presidente da República. Vocês não são governo. Vocês são iniciativa privada. Aí vocês vestem a roupa de governo, ficam lutando para ampliar a produção, para não subir o preço da comida para as pessoas menos favorecidas, que ganham o salário mínimo e a menos, e o governo de lá lutando para diminuir as áreas de produção. Vocês precisam ficar espertos, saber ganhar dinheiro. Muda de lugar, Kátia. Eu fiquei tão apaixonada esse dia, levei um baque, sinceramente. Por quê? Porque ele tem razão, né? A lógica é essa. Mas o problema é que, por trás disso tudo, tem o tal da vocação, do gosto, do espírito público, da vontade de fazer, porque, graças a Deus, a grande maioria das pessoas são pessoas boas, são pessoas bem intencionadas em toda parte, em todo lugar. As pessoas querem crescer, não pelo enriquecimento em si, pelo dinheiro em si, mas a vontade de progredir, de ter sucesso, de ser exemplo para os filhos, para a família, de ser admirado. É uma satisfação que todo mundo tem. E é isso, exatamente isso, que faz o mundo mudar. E falando na imagem do setor, que é a minha função hoje aqui, um dia o pessoal da FEBRABAN me chamou para conversar. O que a gente faz, a imagem dos bancos? Eu falei, é mais ou menos parecido com o setor rural. A imagem mal vista, tanto banqueiro quanto produtor rural, com uma pequeniníssima diferença. Vocês estão milionários e nós pobres. Então, se o meu setor tivesse milionário, eu não ia incomodar com essa fama ruim, não. Mas eu preciso reverter essa fama, porque essa fama prejudica os meus produtores a ganharem a sua renda. E, desde que tomei posse na presidência da CNA, e eu digo para os meus presidentes de federações, aqui tem um, que é o Mato Grosso, o Rui Prado, que a minha função, eu fui contratada para ser presidente da CNA, eleita para trabalhar a imagem do setor. Não fale em outro assunto comigo, porque essa é a minha obstinação. E estratégias foram criadas para que tudo isso pudesse ser revertido. Começamos com um discurso de posse, que procuramos fazer um discurso a várias mãos, mas um discurso forte e que desse o norte da nossa administração e das nossas propostas. Com relação ao Código Florestal, nós já tínhamos apanhado 15 anos, praticamente, 12 anos, sem sucesso. E aí eu pensei, bom, não há possibilidade de tanto esforço e tanta derrota ano após ano. Então, nós é que estamos errados. Nós não estamos dialogando bem com as pessoas, nós não estamos conseguindo falar uma frase e as pessoas entenderem o sentido daquela frase. Nós estamos falando grego e as pessoas estão entendendo mandarim. Então, a primeira coisa que nós temos que nos dedicar é na comunicação. E eu aprendi muito cedo que, quando a gente tem uma derrota, eu procuro atribuir ela a mim. Em 98, eu perdi uma eleição de deputada federal, praticamente ganha. Foi a primeira vez que eu candidatei na minha vida. Todo mundo escolheu logo uns 2, 3 para culpar pela minha derrota. Eu disse, pode esquecer, a derrota eu imputo a mim. Eu errei em algum lugar. Eu estava indo em segundo lugar e fiquei como primeira suplente. Então, o erro é meu e eu vou correr atrás dele, para tentar recuperar no futuro. E a mesma coisa com o setor agropecuário. A imprensa não gosta de nós. Proibido dizer isso aqui na CNA de hoje em diante. A imprensa não gosta de nós. É melhor dizer, a imprensa não trabalha para nós. A imprensa, os jornalistas, não são assessores de imprensa da CNA. Não foram contratados pela CNA. Eles publicam e fazem as matérias de acordo com o que é vendido para eles. Então, nós é que não estamos com relacionamento bom com a imprensa. Nós é que precisamos melhorar o nosso diálogo com eles e ter um pouco mais de paciência, porque a gente sempre foi muito aflito e muito apressado, né? Porque isso é consequência da produção, né? Nós somos escravos da natureza. Então, a gente está sempre com pressa para cumprir o tempo da natureza e a gente acha que jornalista também é a mesma coisa. A gente precisa ter paciência com as pessoas para convencê-las dos nossos argumentos e que esses argumentos são bons e verdadeiros. Outro ponto importante, além da comunicação, que eu podia ficar aqui horas falando sobre isso, nós fizemos media training no sistema inteiro. Nós fizemos media training. Eu, em primeiro lugar, eu faço até hoje, várias vezes, é só precisar, um assunto conflituoso, media training. Nós preparamos os presidentes de federações de todo o Brasil, presidentes de sindicatos rurais. Nós já recebemos na CNA, com media training, quase 2.000 presidentes de sindicatos rurais por estado. Cada um saiu de lá com BlackBerry na mão, com conta paga até X reais. Entre nós não pagamos nada,
para que a gente possa ter uma comunicação mais rápida. E eu pego o meu BlackBerry e eu falo com os 2.000 presidentes de sindicatos em 5 minutos. Eu mando um Twitter, uma mensagenzinha para todos eles, e eles recebem imediatamente no meu banco de dados, assim como eles também podem mandar. E as federações, a mesma coisa. Nós criamos um complexo de comunicação bastante interessante e que tem funcionado muito. Instalamos o canal do produtor, que é também, na verdade, é um site onde nós procuramos ter as notícias da melhor qualidade para os nossos produtores. E fora isso, fora essa questão do preparo do vocabulário, da expressão, nós contratamos 2 estudos diagnósticos que foram definitivos. Um mais tradicional, conservador, do Antônio Lavareda. E arriscamos, numa outra situação, é uma empresa americana e brasileira que trabalha com o inconsciente coletivo, com as metáforas e os arquétipos. E isso foi também extraordinário. Foi uma pesquisa longa, tudo isso, quando nós tomamos posse, já tomamos providência, e todo esse diagnóstico, e principalmente esse das metáforas, fizeram com que muita coisa tenha mudado na CNA. Aprendemos a dialogar um pouco mais com as pessoas. Encontramos os nossos gargalos, encontramos as nossas dificuldades, quais são os pontos negativos que as pessoas de lá veem em nós. E foi muito interessante, porque essa pesquisa ela é feita com 12 pessoas, só que cada pessoa, 2 horas cada um. É quase que uma análise, uma psicanálise de perguntas. E aí encontram as metáforas, os arquétipos, para que a gente possa construir um novo diálogo, uma nova forma de falar. E de lá para cá vinha assim, de lá para cá, são fortões, são riquíssimos, são valentes, são bravos, são poderosos. E aí, quando nós consultamos o lado de cá, enfraquecidos, enjaulados, empobrecidos, sozinhos, ilhados. Lembra, Homero? Era da vontade de rir. Né? Então, imagina a desconexão que existia nisso tudo. Né? Isso ajudado pela imprensa, não culpada a imprensa, ajudada pela imprensa pela nossa má condição de conversa. Então, vem toda uma história de escravidão. Quando lembra de escravidão, novela, Escrava Isaura. A escravidão era onde? Nas fazendas. Né? Então, todo tipo de questão negativa, de devastação, destruição do meio ambiente, quem? Os produtores rurais. Não paga conta, são todos caloteiros, não gostam de pagar a conta, estão sempre querendo benesses. Então, isso tudo foi acumulando e esta imagem totalmente equivocada do setor. E aí nós fomos trabalhar com esse diagnóstico para reverter essa situação, porque você não combate emoção com razão. Então, se está no inconsciente coletivo, não adianta você dizer, vem cá, nós desmatamos tanto, produzimos tanto, o Brasil era pobre tanto. O debate não é racional, o debate é emocional. E você só consegue mudar uma situação emocional com emoção. Então, tudo isso foi muito importante, esta consciência, para que a gente avançasse. Então, o segundo ponto da nossa estratégia, além da comunicação, foi nos aliarmos à ciência, estudar. Estudar de caderno, todo mundo fala que eu sou a rainha do caderno, viu, gente? Além de rainha da motosserra, também a rainha do caderno. Por quê? Porque eu gosto de estudar, eu adoro anotar tudo, fico horas. E nós fizemos isso no sistema. Né? Buscar especialistas, sentar na frente deles. O dia que eu mais radicalizei, eu fui para a Embrapa Floresta, no Paraná, entrei 9 da manhã, saí 20 horas e ouvimos 18 pesquisadores, eu e mais 4 pessoas. Então, até vesgo de tanta informação sobre questão ambiental. Então, a CNA começou a adotar as parcerias e o envolvimento da academia em ciências agrárias para que pudesse nos ajudar a buscar números e nos defender com consistência. Ao invés de defender com braveza, nós trocamos a braveza pelo conhecimento, comunicação e conhecimento. Então, são 2 caminhos importantíssimos. O terceiro foi conversar com a imprensa. Você não perde tempo com a imprensa você ganha tempo com a imprensa. Então, o que eu já fiz, até trieiro, sabe o que é trieiro? Quem é da roça sabe o que é trieiro. Trieiro é quando todo mundo passa sempre no mesmo lugar, muitas vezes vai fazendo uma estradinha de chão de gente passar.
E eu fiz trieiro. Estadão, Folha, Veja, Globo, SBT, Band, todos os jornais, Globo. Teve um dos jornais, não vou falar o nome, que eu fui a primeira vez, eu quase que apanhei lá, sinceramente, quase que eu apanhei. Por conta da questão ambiental. Um radicalismo, mas uma coisa impressionante. Então, eu fico lembrando de 3 anos atrás o quanto as coisas já melhoraram muito, ainda precisa melhorar mais, a gente precisa se esforçar mais, cada dia mais. Mas esse trabalho, por exemplo, eu me lembro quando fui um dia no conselho da Rede Globo, o João Roberto Marinho falou, vou te dar 40 minutos. Eu fiquei lá 2 horas. Mas não porque eu quisesse, porque o conselho ficou tão curioso e tão admirado, com tantas informações, aí, às vezes, um falava assim, mas isso é assim ou eles querem que seja assim? Assim há 35 anos. É assim há 35 anos. Então, a surpresa com que as pessoas ficaram com essas novidades e com essas informações velhas, mas que não eram tão bem colocadas. Então, essas foram as estratégias mais importantes. E, especificamente, com relação ao Código Florestal, que para nós foi um marco, também modificar esta estratégia. Por quê? Porque os ambientalistas, o que eles querem? Eles querem uma discussão anti-humanista. Eles construíram o Muro de Berlim, construíram a Muralha da China e separaram meio ambiente de gente. Então, o que acontece? Eu falei, se nós continuarmos falando só de meio ambiente, de preservação, nós vamos perder o jogo. Porque para qualquer cristão, que se você perguntar se quer que derruba uma árvore, todo mundo vai pular lá longe e dizer que não. Então, nós vamos ter que enfiar no meio desse assunto o que é da vida real. Nós precisamos incluir a questão histórica da agricultura brasileira e nós precisamos envolver as questões sociais e econômicas. Nós temos que juntar todos esses assuntos e não aceitar mais discutir isso separadamente, porque o jogo seria perder sempre. Bom, economia. Economia, todo mundo sabe, 23% do PIB, quase 40% das exportações, 37% do emprego. Né? O que era antes, o que era hoje. Não, então agora vamos para a história. A história, ainda... saindo da questão social, a história 40 anos atrás, mais um pouco de 40 anos atrás. O que nós éramos? Nós éramos o quê? Nós éramos grandes importadores, em 1960 até 70, nós éramos grandes importadores de comida cara, que importava leite da Europa, carne da Austrália, feijão do México, arroz das Filipinas, e nós produzíamos muito pouco. Nós exportávamos o café segurava a balança comercial e aguentava a gente comprar petróleo e comida. Até que um dia, naquela crise do petróleo, o café pediu socorro e disse, eu não dou conta mais sozinho. E aí nós tivemos a decisão política da maior importância, que foi reverter a situação e tornarmos autossuficientes na produção. E eu gosto muito de homenagear Alisson Paulinelli, Eliseu Alves, que foram 2 pessoas fundamentais neste processo e nessa decisão. E nós, em pouco tempo, passamos de 20 para 50 milhões de toneladas. E em 80, nós já éramos super autossuficientes e já começando a exportar, 90 grandes exportadores. E fizemos tudo isso como? Com incentivo do Estado brasileiro, com a descoberta do Cerrado via as tecnologias. A Alisson Paulinelli implementou 16 centros da Embrapa em 5 anos e fez com que todas as tecnologias europeias do clima temperado pudessem ser adaptadas no Brasil. Naquele tempo, uma vaca holandesa produzia 1 quilo ano, a da Argentina eram 12. A soja, mal e mal, produzia no Rio Grande, com baixa produtividade. Então, tudo isso foi revertido com inovação e tecnologia, que nós conseguimos fazer essa reversão. E foi essa aplicação quase que desesperada dos produtores para produzir mais e mais. Nós ficamos como jogadores de futebol, fica concentrado nas concentrações, é assim? Fica concentrado nas concentrações para poder ganhar o campeonato. Nós fizemos a mesma coisa. Nós ficamos concentrados nas nossas fazendas, nos tornamos campeões do mundo, mas, enquanto isso, as ONGs tiveram tempo de sobra para falar sozinha e destruir a nossa imagem. Isso foi o que aconteceu. Enquanto nós estávamos lutando para transformar o Brasil no que ele é, tinha um grupo, não gosto de falar desocupado, mas um grupo dedicado
a falar mal de nós. Aqui no exterior, daqui a pouco eu chego no exterior. Eu não perguntei quanto tempo eu tinha. Então, hoje, desmatamos? Claro, mas nós não jogamos as nossas terras ao vento. Naquela novela das 8, né, que tinha aquela música, foi jogada ao vento. As nossas terras não foram jogadas ao vento. Nós transformamos cobertura original por PIB, emprego e exportação e balança comercial positiva. Então, tinha que ter desmatado. Eu não tenho um pingo de arrependimento. Eu não tenho uma meia-culpa a fazer diante de ninguém, qualquer tipo de arrependimento, no sentido de fazer o que nós fizemos hoje. Agora, tenho humildade suficiente para reconhecer algum erro cometido. Eu não tenho compromisso com os meus erros, quanto mais com o erro alheio. Se tiver errado, vamos corrigir. Qual o problema? Agora, claro que no meio desse atropelo todo, ninguém sabia nada de meio ambiente, porque até um dia desse eu não sabia nem o que era rio voador. A primeira vez que me falaram, eu comecei a rir. Quando falaram a primeira vez para mim do metano, eu falei, não, vou desistir, vou embora para casa. Então, são coisas tão novas, que a gente ficava indignado. E vieram de forma muito agressiva para cima de nós. Então, tudo que é agressivo tende a afastar as pessoas. Então, nós tivemos que fazer um trabalho na CNA de retorno. Chamamos a Embrapa, pelo amor de Deus, cria um projeto para nós que atraia os produtores para a questão ambiental, porque ela é séria, tirando as questões do exagero e do radicalismo, da ideologia pura, do dogma, da religião. É um assunto sério. É importante para as nossas fazendas a sustentabilidade. Terra com erosão não produz, terra degradada não produz, sem água nós estamos fritos, com doença e praga nós estamos mortos. Então, não tem ninguém mais ecológico do que nós. Eu disse ontem ali, eu sou ecologista. Agora, todos nós somos ecologistas. Ou tem alguém aqui que quer produzir sem sustentabilidade? Levanta a mão. Eu não vou produzir com sustentabilidade, eu vou produzir dando prejuízo ao meio ambiente. Não existe, só se for uma pessoa maluca. Então, partindo desse princípio, que todos concordam em produzir qualquer coisa com sustentabilidade, todos nós somos ecologistas. O que nos difere? O que nos difere são as escolhas e as prioridades. Enquanto tem uns que preferem defender a baleia azul, o mico-leão dourado, a arara azul da floresta, as árvores, o bicho em extinção, tem gente também que se dedica ecologicamente ao solo, à água, à biodiversidade. Todo mundo merece respeito, desde aquele que defende o mico-leão dourado até aquele que se preocupa com o solo, e com a água e com a produção sustentável. O que não dá é para que valores de alguns sejam absolutos, de forma autoritária e antidemocrática. O valor tem que ser o meu, se não for o meu, você é contra a natureza. Esse mundo acabou. A hegemonia desse povo acabou. Essa COP, essa conferência, é um marco muito importante em nossas vidas. Eu fico brava quando vejo na imprensa que essa COP é um fracasso. Fracasso como? Em 20 anos, nós mudamos os conceitos radicalmente da nossa vida. Não há nada mais sem meio ambiente no meio. Tem exagero? Tem. Mas tem coisas maravilhosas. As pessoas mudaram as suas ações, as suas práticas, incluíram boas práticas de sustentabilidade nos seus planos de negócios. Então, isso foi uma riqueza extraordinária. E nós vamos ver o resultado daqui mais, 20 anos, mais evolução ainda, de acordo com o progresso da ciência. Então, tudo isso, nós precisamos imaginar que as distorções que houveram, que precisam ser combatidas, só podem ser combatidas com muita calma e tranquilidade. Nós temos que imaginar, cada um de nós, produtores, eu digo para os meus sempre, que estamos juntos, nós temos que fazer de conta que a nossa vida está em cima de uma tribuna. Em qualquer lugar que nós possamos estar, quer seja em casa, na esquina, no barzinho, na barbearia, na padaria, no supermercado, na fazenda, faça do seu espaço, onde estão os seus pés, a sua tribuna. E organize as suas ideias. Isso nós fizemos um trabalho de ideias para padronizar a discussão, que isso vem muito fácil através do Media Training, né? Você faz uma pergunta, eu me lembro que um dia no Media Training, o Heraldo Pereira fez conosco, aí perguntou para um produtor assim, se alguém invadir a sua fazenda, o que você faz? Eu mato. Claro que ele não estava falando matar de revólver, ele estava querendo falar matar de esganar, assim, eu sou capaz de... Não era matar de sangue, claro. Mas imagine isso, um lead na imprensa, o que daria isso? Se invadir minha fazenda, eu mato.
Não é, Mar, não fala assim, pelo amor de Deus, não é assim que se responde. Eu vou atrás da justiça, dos meios, eu estou no Estado Democrático de Direito, eu acredito na justiça do país e nós vamos resolver na justiça. Passa a sua raiva em outro canto. Né? Então, toda essa... isso não significa despersonalizar. Né? Nós temos os mesmos princípios, nós pensamos do mesmo jeito, somos contra a invasão. E aí, um exemplo interessante que aconteceu comigo, né? Como vai desvirtuando as ideias. Com relação à reforma agrária, os ruralistas não gostam da reforma agrária. Não, os ruralistas não gostam da invasão de terras. Esse é o nosso discurso a partir de hoje. Mas sempre foi esse. Mas como as pessoas falavam reforma agrária, a gente deixava por isso mesmo. Mas tem que explicar direitinho. Porque reforma agrária, nós não temos nada com isso. Isso é um programa de governo. Se o governo quer fazer o programa, se a sociedade aprova o programa, quem somos nós, que somos donos de terra, que adoramos ter terra, vamos condenar o desejo e o sonho de alguém que quer ter terra? Não. Nós temos que combater a invasão das terras, as invasões de terra. Um dia eu estava na tribuna do Senado e um senador do PT pediu uma parte. Eu já sabia que boa coisa não vinha. Estava no auge do meu enfrentamento no Pará, onde eu já tinha pedido 8 vezes a intervenção da governadora por falta de cumprimento de reintegração de posse. Mais de 100 reintegrações de posse sem cumprir. Aí eu pedi intervenção 8 vezes, na 9ª o Tribunal de Justiça deu. Mas estava no meio daquela guerra e eu lá batendo na governadora e falando. Aí ele pediu a parte. Senadora, a senhora não pode fazer assim, os pequenos agricultores, os pequenos produtores. Nesta hora, eu dei uma de doida e tomei a palavra de volta. Alto lá, senador. Não coloque palavras na minha boca. Eu te tomo a palavra de volta. Eu estou falando aqui de invasor, criminoso. Invadir fazenda é crime na Constituição e na lei. Não venha deturpar as minhas palavras, porque o senhor não tem argumento para defender quem invade terra. E o senhor quer colocar as palavras na minha boca dizendo que eu não gosto dos pobres e dos pequenos, daqueles que querem terra. Então, essas sutilezas é que vão sendo construídas contra nós. Nessa mesma fase, eu passei por um jornalista, que eu até gosto muito dele. Senador, um minutinho, eu estou com pressa demais. Não, eu queria falar sobre o negócio da que a senhora é contra a reforma agrária. Aí eu parei. Falei, o que foi, meu filho? Onde é que você já viu falar isso? Eu nunca te disse isso. Eu estou trabalhando contra as invasões e a falta de reintegração de posse no Pará. Não, é isso mesmo, é porque eu estou com pressa, eu falei isso. Meu tempo acabou. Pois é, depois eu conto mais. Posso concluir? O que eu vou falar aqui, meu Deus? Bom, nós estamos na economia verde, né? Diz que a economia tem que ser verde, os ambientalistas estão possessos com isso. Por quê? Porque o muro de Berlim caiu. A muralha da China caiu. Nesta conferência, isso ficou agora configurado. Agora acabou. É meio ambiente, pobreza e economia verde. Eles estão frustradíssimos e com ódio. Agora, tem outro jeito de salvar o ambientalismo que não seja com o capitalismo? Isso é uma controvérsia, um negócio de maluco. Porque a hora que eu valorar, que eu precificar os serviços ambientais e alguém receber por eles, as pessoas vão se agarrar nas árvores para não derrubar, porque está ganhando dinheiro. Aqui ninguém encosta. Então, é isso que nós temos que fazer, é justamente o capitalismo que vai salvar as teses. Mas como eles não têm propostas, eles só têm uma ideia autoritária, e teve um jornalista, que está até uma entrevista na Veja, maravilhosa, falando sobre isso, escreveu um livro, A Melancia. Já ouviram falar? Melancia que é verdinho por fora, mas, na verdade, eles são todos vermelhinhos por dentro. Na verdade, o que querem mesmo é agredir o capitalismo. Querem agredir e fazer do capitalismo o bode expiatório. Aí eu gosto de dizer o seguinte, se outro sistema, para não dizer qual, para ser politicamente correta, se outro sistema não capitalista funcionasse, a China era um modelo e excelência em questão ambiental, não era? Pois é. Então, é justamente os países... Você está horrorizado, moço? O país capitalista que faz isso. Então, termino dizendo que nós estamos agora até o segundo semestre em Bruxelas, em Pequim, escritório da CNA. Nós vamos fazer uma força-tarefa lá fora. Estou adorando ir lá para fora. Por quê? Porque, não é para passear não, hein? É porque eu estou vendo a facilidade dos nossos argumentos lá fora. As pessoas têm uma fascinação pelo Brasil. Eu fui dar uma entrevista para... o Lesecô, e a jornalista chegou no fim, eu falei, posso te entrevistar? Eu falei para ela falou, pode, que é só uma pergunta. Como é que a senhora e o povo francês vê a agricultura do Brasil?
são poderosos, é um gigante na produção. Não falou nada negativo. Eu falei, não tem nada negativo? Ela falou, tudo que é positivo de vocês é negativo para nós. E está certo, concorrente. Então, hoje nós lançamos a APP Mundial como uma estratégia séria, honesta. Trouxemos 4 cientistas de outros países, junto com a ANA, junto com a Embrapa, junto com o Conselho Mundial da Água, está conosco, e nós lançamos a APP Global. Não tem nenhuma crítica, nenhuma atitude cínica nisso, é uma contribuição brasileira. Não queremos que ninguém imite a nossa lei, nós respeitamos a soberania dos países, nós queremos apenas divulgar esse conceito como um conceito importante para a preservação da água, da sua quantidade e da sua qualidade. E falando em água, eu encerro, juro, dizendo o seguinte. Hoje, o Benedito Braga, que é o vice-presidente do Conselho Mundial da Água, e até dezembro vai ser o presidente do Conselho Mundial da Água, ele diz, e não tem terra, não é fazendeiro. Enquanto as pessoas estão preocupadas com os fazendeiros, quem está matando os rios do Brasil e do mundo são as cidades. Se o Brasil tem um problema ambiental, eles estão nas cidades por conta da falta de saneamento. Na conta deles, em 2025, 50% dos municípios do Brasil terão algum tipo de problema com a qualidade da água, tá? Por conta da falta de saneamento básico. Então, é isso aí. Muito obrigada. Agradeço a senadora Cátia Abreu por sua exposição. Como estamos chegando agora ao final do nosso encontro, quero convidar o presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, doutor João Sampaio, a fazer as nossas honras na mensagem final. Doutor João Sampaio, por favor. Muito boa tarde a todos. Senadora Cátia Abreu, que prazer, que orgulho ouvi-la. Deputado Homero, os ex-ministros Roberto Rodrigues, meu particular professor, ministro Turra, muito obrigado pela presença de todos. Em nome do presidente Paulo Scaff, da Fiesp, da Firjan, da Fundação Roberto Marinho, queria agradecer realmente esse dia maravilhoso que a gente teve. Nós tivemos aqui uma oportunidade única para entender um pouco as ações que levam à sustentabilidade na nossa área, do nosso negócio. Na parte da manhã, com brilhantes palestras sobre integração lavoura-pecuária, da Santa Brígida, da Marise, do Fávaro, lá de Lucas, do argentino, que nos divertiu. No período da tarde, nós tivemos aqui as exposições da carne, das carnes de uma maneira geral. Tem uma pergunta que não quer calar, quer dizer, a gente já sabe que o Fernando aprendeu a fazer bem o gesto do boi. E a dúvida é se o ministro Turra aprendeu a fazer do frango e o Pedro do porco, né? Então, a gente, depois, isso vai ter que descobrir futuramente. Mas foi tudo muito bom e eu tenho certeza de que foi engrandecedor. Mas eu queria, rapidamente, deixar aqui uma conclusão pessoal. Eu acho que sustentabilidade, a senadora Cátia colocou muito bem, tem tudo a ver com inovação. Mas tem a ver também com entender o passado, para poder alcançar um futuro melhor. Tem a ver, no nosso caso, tenho certeza, com o orgulho do nosso passado. Tem a ver com um respeito por quem construiu o nosso agronegócio, por quem fez com que chegássemos aqui com essa capacidade de inovar. Inovar no jeito de plantar, inovar no jeito de criar, inovar no jeito de engordar, inovar no jeito de se comunicar. Tudo isso vai fazer com que a gente tenha sustentabilidade e que continue a ser um país e um setor onde a gente vai gerar controvérsia, mas eu tenho certeza que a gente vai gerar um mundo melhor, que a gente vai gerar uma situação de muito mais tranquilidade para alcançar a segurança alimentar e alcançar uma qualidade de vida que todos merecem. Então, muito obrigado a todos vocês por estarem construindo esse país e esse setor que o mundo precisa. Boa tarde. Muito obrigado, doutor João Sampaio, senadora Cátia Abreu. A senadora quer convidar a todos para ir ao Pier Mauá, no estande da CNA,
AgroBrasil conhecer o espaço. Está feito o convite, senadora. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, queremos agradecer a todos pela presença, aos nossos expositores, à nossa audiência qualificada. Convido a todos a conhecer o espaço Humanidade 2012. Bom fim de tarde, bom início de noite e muito obrigado.